Bom, meus amores, eu vou começar falando um pouquinho da Maê, que dispensa comentários para quem já conhece, né? Mas contar um pouquinho da Maê, como eu conheci a Maê e por que que ela chegou na mama, especialmente, afinal hoje é um dia de celebração, uma iniciação, nossa consagração quanto madrinha, né? Mesmo, Flor. Estou tão feliz. Eu também, nossa. A Maê foi escolhida, eu tenho uma meta, né, que não é rígida, mas de atingir 5 mulheres, que foi como eu recebi. Vou contar um pouquinho disso mais pra frente, de como eu canalizei a mama, e seriam 5 madrinhas, 5 forças, 5 vertentes, né, 5 forças que sustentariam não só a imagem da mama, mas também tivessem realmente um alinhamento energético com ações, atitudes, entrega e principalmente verdade no que diz respeito aos valores que a mama traz, integrados aí ao sagrado feminino. Mas eu queria uma coisa muito leve, sabe? Muito poética, muito democrática, porque eu particularmente estava me sentia que era um ambiente talvez não só intimista, mas às vezes seletivo mesmo, as rodas que eu frequentava, os lugares, né, onde eu pisei inicialmente com o sagrado feminino como buscadora, e eu percebia que rolava um elitismo mesmo. Não digo que é intencional, quem tá ali tá fazendo dessa forma, mas a forma ritualesca, talvez até com um olhar preconceituoso das mulheres que estavam por fora, quem não conhece, né, que não tem informação do que é, se afastavam naturalmente pelos rituais, né, ou, enfim. Então, eu percebia, eu mesma, foi algo que chegou na minha vida em 2018, que foi quando eu conheci a Maê em um retiro do Natural Vibe, né? Eu nunca tinha ouvido falar e aquilo ressoou com uma verdade tão Ressoa, né, forte. Flor? Foi muito forte, foi um divisor de águas na minha vida, assim, que eu falei, poxa, eu preciso de alguma forma expressar para o mundo a riqueza que são essas ferramentas, quão transformador é, né? A acessar o seu poder interno, o seu poder feminino, o seu poder ancestral e despertar isso nas mulheres que estão à minha volta, porque éramos banidas de certa forma de tanto sofrimento, né, desse grupo, né, e eu fui entender que o nosso sofrimento nos unia, assim como nós somos provedoras dessas curas, a partir da nossa união também, né, dessa troca de sabedoria. Então isso me E preencheu esse foi um muito. retiro muito forte, né, relacionado a esse tema, que foi uma cura muito grande da nossa ancestralidade e nossa linhagem feminina, né? A gente teve várias vivências relacionadas com isso, fizemos o estudo da lua, então foi bem bonito. Foi incrível, foi assim, muito incrível, e eu nunca tinha pisado naquele universo, né? Então, assim, falei, cara, o mundo tem que saber disso. Isso foi antes da mama chegar, né? A mama nasceu em novembro do ano passado, né? É um baby ainda. E logo que eu comecei a selecionar, né, a pensar, a sentir quem seriam as madrinhas, eu fiz o convite para a Maê. A mama não tinha sido nem lançada ainda, a gente não tinha, eu estava em fase de produção, associada aí com esses fatores que a gente falou. E ela estava prestes a viajar para a Índia, ficar um período lá, e acabou não indo, não podendo participar do lançamento. Foi, eu E, fiquei lá e na Índia, assim, chupando dedos de ver as meninas, todas vocês juntas, ai, como eu queria estar lá, né? Que é muito especial, a gente sente quando as coisas têm que ser, né? E aí o tempo divino, ele sempre se adequa. sim, se adequa. É isso. Aí hoje a gente está nessa celebração linda para trazer um tema. Nós iniciamos, né, finalmente aí o tema do sagrado feminino dentro da plataforma, dentro do Instagram da Mama. E a gente quer trazer um pouquinho desse universo com leveza, um pouquinho de informação, né? Mostrar mesmo que existe mais um caminho para autoconhecimento, para autocura, e quão especial pode ser, e gostoso e prazeroso, né? Porque eu me reconectei com uma verdadeira potência de prazer mesmo,
dentro desse sagrado feminino que eu desenhei que faz sentido para mim, né? Não necessariamente não existe uma doutrina, mas eu desenhei de uma forma que encaixa no meu dia a dia, na minha rotina, e onde eu consigo celebrar hoje a vida, né? O ser mulher, ciclicamente, menstruando. Isso, muito bonito a você potência. ter o ser sagrado que você é na sua rotina, né? Imagina. Então foi muito especial e eu achei que não tinha melhor pessoa para trazer para falar disso, que foi, como eu disse, né, não foi só a Maê que trouxe esse tema nesse retiro, mas veio com muita força e depois disso eu passei a acompanhá-la, né, e vi que ela trazia muitas informações em uma linguagem muito democrática. Então, eu quero apresentar quem me iniciou, né, de alguma forma nesse universo, porque coisa boa a gente compartilha. A Maê, ela é instrutora de Theta Healing, tive prazer de tê-la como mestra também em um dos cursos que eu já fiz. Ela é professora de yoga, né? Além de professora de medicinas. Eu já aprendi até a fazer o cacau esses dias, a medicina do cacau. Então, eu falei que eu falei que você é escritora? Escreve maravilhosamente bem, intuitivamente, canalizando. Nossa, eu fico arrepiada com os textos. Então, eu vou deixar ela falar um pouquinho para vocês do que é, né, o plantar a lua na visão dela, o que é o sagrado feminino na visão dela, o que transformou na vida dela essa ferramenta. Ela trabalha com retiros, com imersões, que eu ainda não tive o privilégio de estar presente, mas sinto que um dia estarei, né? Então, com foco nesse tema também, dentre tantos outros. Então, é uma grande sábia, né? Uma grande sacerdotisa que eu quero que a gente possa ouvir, ter o privilégio de ouvir. Ah, minha linda, você também é uma grande sacerdotisa. Somos todas nós, mulheres sacerdotisas, e estamos aqui para descobrir que estamos a serviço de uma energia muito maior do que nós, né? E por isso, quando a gente coloca todas as nossas ações como oferecimento a esse universo, a esse grande mistério, tudo se torna sagrado. E isso é o sacro ofício, né? Porque muitas pessoas pensam no sacrifício como algo doloroso, como algo relacionado à morte, ao caminho da dor, mas não precisa ser assim. A palavra sacrifício vem de sacro ofício, né? Que é o ofício sagrado, é o trabalho sagrado, é tornar aquilo que você faz sagrado, é você fazer com que você seja um canal divino, porque nós somos canais divinos. Só que a gente, ao longo da nossa vida, do nosso caminho, a gente vai desobstruindo esse canal para que o nosso ego, não que ele deixe de existir, mas que ele comece a existir a serviço de algo, né? Porque o nosso ego, a nossa imagem precisa estar a serviço para poder cumprir o seu dharma e o seu propósito de vida. Então, eu tenho essa ideia comigo há um tempo já, sobre tudo que eu sou e tudo que eu faço. E o despertar do sagrado feminino, dessa energia do sagrado feminino, me trouxeram tantos insights e principalmente a conexão comigo mesma, né? Porque toda experiência que é compartilhada, ela precisa ser vivenciada primeiro. Então, eu sempre falo que eu compartilho com as pessoas aquilo que eu experienciei como cura. E a ligação com o meu feminino sagrado não foi nada menos do que isso. Eu percebi que, por séculos, a gente esteve distorcido, né? A energia masculina, ela é a ação, ela é a realização, mas ela também pode partir para a agressividade quando está em desequilíbrio. E a Terra é um organismo feminino, né? Gaia, Pachamama, Mãe Terra. Só que esse feminino foi maltratado, destratado pela energia masculina. Então, o quanto de estresse, agressividade, raiva, rancor que existe na Terra, isso é a deturpação da energia masculina, para mim, né? E isso reflete também na maneira como os homens tratam as mulheres, tratavam, ou parte dos homens. Hoje tem muitos homens que estão bem desconstruídos nessas relações, né? Mas a gente pode ver que
quantas notícias de violência doméstica a gente tem por aí, né? O quanto de machismo nós sofremos e ainda nós sofremos no passado e ainda sofremos, e os próprios homens também sofrem por causa do machismo, não só as mulheres. Então, isso é uma energia do masculino abafando o feminino, e aí a gente causa um desequilíbrio na Terra, né? Causa guerras, causa acidentes, causa catástrofes naturais, porque a energia na Terra, feminina e masculina, os opostos, né, não estão equilibrados. E no nosso corpo isso também acontece. A gente tem o nosso lado feminino e o nosso lado masculino dentro de nós, dentro do nosso corpo, que precisa estar alinhado, que é o fazer e o ser, né? Tem um professor que fala que nós não somos fazeres humanos, nós somos seres humanos. E o feminino é o ser, ele é o contemplar, ele é a paciência, ele é o acolhimento e o amparo. Olha o quanto a Terra é generosa com a gente, né? Ela ampara a gente, a Terra sustenta o espaço para a gente poder pisar, dar os passos e realizar os nossos sonhos. E a gente precisa dessa energia feminina para viver em harmonia. Então, eu comecei a redescobrir isso na minha vida nos últimos anos. E a melhor coisa que aconteceu para que eu pudesse entrar em contato com esse microcosmos do feminino e do masculino dentro de mim e o macrocosmos do feminino e do masculino no universo, foi entender o meu ciclo menstrual, foi entender a minha conexão com a Lua. A Lua, no yoga, eu já vinha seguindo a tradição de respeitar os dias de pico de lua nova e dias de pico de lua cheia, que são dias que a gente descansa. A gente não pratica, a gente só medita. Porque a Lua, ela influencia nas águas do planeta, e as águas estão conectadas com o nosso segundo chakra. Nosso segundo chakra é o nosso corpo emocional. É onde a gente digere processa as nossas emoções. É no segundo chakra. E não é coincidência que esse centro de energia está conectado com a nossa força criativa, porque é ali que a gente gera vida. E nós, mulheres, geramos vidas no nosso ventre. Só que não é só quando a gente vai fazer um filho que essa força criativa acontece. É quando a gente vai gerar um projeto. Como a Lívia gerou a mama, por exemplo, né? Tudo saiu ali do ventre, do útero. E o nosso útero, ele pulsa como um coração. E se a gente entra em contato com esse pulsar sutil do nosso útero, entra em contato com como que o meu sistema, o meu corpo está agindo, está se comportando. E que lua que está no céu? Porque se a lua está cheia e de repente estou ovulando, ou estou com uma energia muito expansiva, quero conversar, sabe? Estou para fora, estou comunicativa. Tem tudo a ver a luz da lua cheia ali no céu. Mas também o contrário também se aplica. Às vezes você está ali no momento introspectivo e a lua está cheia no céu. Então são duas forças contrárias. O que você tem que aprender com isso? Né? Então tudo é um aprendizado. Todos os nossos processos são aprendizados. Atualmente, a minha lunação, e é importante falar isso, que a gente chama aqui de lunação, o que muitas chamam de menstruação. Porque a gente não considera o mês como o período de tempo que a nossa é regida, mas sim a lua. Então, cada lunação significa que é uma menstruação, verdade. Né? O sangue desceu, é a minha lua, o meu sangue é a minha lua. Então, cada lunação é uma oportunidade para a mulher eliminar aquilo que não serve mais para ela recomeçar. E eu acho que é por isso que a mulher vive mais. Tem estudos aí que falam que a mulher vive mais que o homem, né? Porque a mulher se recicla.
muito mais. Porque a gente limpa toxinas em nível físico e energético também, através do nosso sangue. E o nosso sangue, ele é tipo... Quando a gente vai menstruar, né, ele forma um endométrio, ele é tipo um colchãozinho de sangue dentro do útero. E esse endométrio, ele tá pronto para receber uma vida, né? Porque o neném cresce ali, ele é nutrido por aquele endométrio, ou seja, por aquele sangue. Quando ele começa a se tornar um ser vivo dentro de nós. Mas todo mês a gente produz o endométrio. E não todo mês a gente engravida. A gente engravida, né? Tem mulheres que nunca engravidam, tem mulheres que têm um filho na vida, tem mulheres que têm 2, 3, enfim, isso não importa. O que importa é que aquele sangue, quando não tem nenhum neném ali dentro, ele é eliminado. Por isso a nossa lunação, por isso a gente sangra. E esse sangue, ele não é nojento, ele não é fedido. Pelo contrário, ele está lotado de nutriente. Ele ia receber uma vida, ele ia nutrir uma vida. Então, o que a gente faz com esse sangue? A gente joga no esgoto? Não. A gente deixa no absorvente ali? Não. A gente doa esse sangue para a terra. Existe uma profecia lacota que fala que quando todas as mulheres doarem seu sangue para a terra, o mundo não mais precisará de guerras. Porque eles acreditavam que a terra precisa de vida. E o sangue é uma maneira da terra receber vida. Só que o sangue da guerra é o sangue de morte, né? E o nosso sangue é o sangue de vida. É o sangue que realmente, se coloca o seu sangue numa planta, você não pode nem colocar muito, porque é tanto nutriente que a planta precisa absorvendo aquilo aos poucos. Por isso que o sangue tem que estar diluído na água, né? Então, é como se a terra, ela recebesse paz, recebesse harmonia, ela está sendo nutrida, ela está recebendo de volta aquilo que ela doou pra gente, que é a vida. Entende? Então, plantar a sua lua significa isso, você doar o seu sangue para a terra. E quando eu fiz isso pela primeira vez, eu senti o meu útero como se ele tivesse completamente rígido. E aí, na hora que eu plantei a lua na terra, o meu útero fez assim. Ele respirou. E foi uma sensação de alívio. Parecia que eu estava carregando um peso ali que não era meu. Eu entreguei para a terra. E, de fato, a gente carrega no nosso útero muitos traumas da nossa linhagem feminina. Quantas vezes a gente foi queimada na fogueira, né? Quantas vezes a gente foi maltratada, abusada, tolhida, calada. E chegou o momento da gente se empoderar do nosso centro. Se empoderar do nosso espaço sagrado, que é o nosso templo, que é o nosso corpo. E tomar a autonomia de realizar os nossos propósitos e o nosso Dharma aqui. E o plantar a nossa lua abre tantos portais na nossa vida que depois que eu comecei a plantar a minha lua, eu percebi a abundância que existia ao meu redor. A partir daquele dia, a abundância começou a me visitar. Em todas as áreas da minha vida. Todas. Porque quando a gente fala de abundância e prosperidade, a gente não está falando de dinheiro. A gente está falando de tudo. De felicidade, sabe? De perceber o quanto tudo está disponível para nós. O quanto a gente já tem tudo que a gente precisa para ser a nossa melhor versão. E o plantar a lua trouxe isso para mim. E traz isso a cada lua. E aí muita gente fala, mas como que planta a lua, né, Flor? Muita gente tem dúvida, né? Porque realmente ainda tem aquela estranheza. Eu tinha essa estranheza com o contato com o sangue, né? E todas essas crenças aí que você trouxe, de que é sujo, de que é fedorento. E não se quebrou no meu primeiro plantar a lua, não, viu, gente? Não sei se gente já fazendo isso aqui, né? Mas não quebrou, foi um processo.
que eu plantava, mas plantava com nojinho durante, sei lá, um ano ainda. Foi um processo de ressignificar mesmo todas essas crenças, porque ou às vezes tinha muito também de procrastinar, né? Eu reservava o sangue assim num potinho, colocava um óleozinho essencial, aí colocava no cantinho, aí ficava lá uma semana, sabe? Então eu usava todas essas projeções de ação que vinham naturalmente, né, do meu ser, que eu não fazia aquilo só com o meu plantar a lua, eu estava fazendo aquilo com várias áreas da minha vida, né? Eu estava procrastinando o que eu queria, eu estava não indo a fundo no que realmente precisava e comecei a usar até isso, né? Todas essas questões, eu estava negando muitas partes de mim mesma, quando eu ia lá e, esse sangue é fedorento, esse sangue é isso, esse sangue é aquilo, eu estava ainda renegando muitas coisas que vinham de mim, né? De um aspecto sombrio ainda não ressignificado de poder. Então eu comecei a usar esses comportamentos como espelho para olhar as minhas feridas internas, assim. E não foi do dia para a noite, não foi um processo, foi muito lindo. O meu primeiro plantar a lua foi muito lindo, foi inclusive quando eu canonizei a mama. Vou interromper só para responder a Sueli e não sei, a Leti, né? Não sei se é a Letícia, mas eu anotei as perguntas e a gente vai responder, tá? Vou passar para mais, a gente vai responder. Que são perguntas muito importantes. Então, assim, quando a mama foi canalizada no meu primeiro plantar a lua. E foi um ato total de desespero, pelo caminho do sofrimento ainda. E aconteceu, sei lá, eu fui para o retiro em janeiro, não, foi fevereiro, foi carnaval. Isso foi aproximadamente no meio do ano, não foi imediato. Primeiro eu fui estudar sobre a questão dos absorventes, né? Eu particularmente, eu já tinha, não que seja uma regra, uma obrigação, como eu disse, não é uma doutrina, mas eu, Lívia, tinha deixado de usar anticoncepcional já há muitos anos, assim, porque me fazia muito mal. Eu vomitava muito, tirava totalmente meu apetite, minha libido ia a zero, além de eu ficava extremamente depressiva e algumas forças potencializadoras que eu descobri que o anticoncepcional fazia comigo, dentro da minha rotina, da minha verdade. Então foi eu tirar e muitas coisas melhoraram. Então eu já não usava o anticoncepcional, mas nunca tinha associado, né, a tudo isso ao sagrado feminino e essa desconexão com o ciclo, com o anticoncepcional também, nunca tinha nem lido sobre isso, foi uma coisa intuitiva mesmo. E quando eu fui plantar essa lua, eu estava num estado, eu trabalhava como auditora, né, de responsabilidade social corporativa, dentro da linha de sistema de gestão integrado, então eu ficava num ambiente muito hostil, era um ambiente com a energia masculina lá em cima, mas a energia masculina deturpada, né, com aquela sobreposição mesmo. E aquela energia estava em mim, né, eu estava com aquela energia. E eu já não estava aguentando mais esse ambiente, e eu percebia que eu estava me machucando agindo daquela forma, e estava me afastando do meu maternário, do meu trabalho. Eu viajava, né, para cada dia eu estava num lugar do Brasil para auditar a planta industrial, e cada dia a minha filha sentia algo e eu não estava lá para colher, coisas pequenas, né, ela não tinha casa, um centro ali de segurança, cada dia ela estava na casa do pai ou da avó, a nossa casa era só passagem, e isso eu sustentei ela desde os 2 anos e meio dela até os 5. Então, chegou um ponto que eu já entrava no avião chorando, né, enxugava as lágrimas para entrar na empresa, ia para o hotel chorando e comecei a adoecer, né, a voltar a ter picos de ansiedade, depressivos, e meu corpo mesmo começou a adoecer, peguei uma rinite horrível, né, tudo que estava associado à auditoria eu tinha alergia, era impressionante, entrar no avião me dava alergia, roupa de cama de hotel me dava alergia, tudo que estava, né, o corpo vai mostrando pra gente que não nos serve mais, né, eu falo que ele esfrega na cara da gente e com muita facilidade, cabe a gente interpretar. E aí falei, poxa, senti forte, falei, olha, eu vou começar a plantar minha lua, lembrei de tudo que estava acontecendo, né,
o quebra-cabeça começou a se organizar e veio um site. Falei, vou plantar minha lua hoje. Aí eu tava sozinha em casa, peguei um manjericãozinho, eu falo que depois desse dia, coloquei tanta coisa nesse manjericão, tadinho, que depois ele morreu. Porque tanto tinha tanta coisa. Eu tinha um manjericãozinho que é verde, não sobrevivia na minha casa porque não tinha ninguém pra molhar, né? Lua no manjericão, foi isso? Oi? Você plantou sua lua no manjericão. No manjericão. Entendi. Aí, não, e não diluí. Foi bem assim, do coração. Tem que diluir o sangue, gente, porque o sangue puro, ele é muito forte, A plantinha fica super alimentada e não aguenta. Meu manjericãozinho não resistiu. Aí, me entreguei mesmo, assim, de uma forma muito de coração. Não segui passo a passo, nem me preocupei com isso, né? Saí do meu banho, assim, ajoelhei de frente para minhas plantas, peguei esse potinho e fiz um clamor mesmo, sabe? Para a grande mãe, foi uma conexão muito bonita, assim. Um clamor, falei, grande mãe, deusa, não sei nem como é que eu te chamo. Na hora eu tava eu tava até assim, né? Falando desse jeito, não sei nem como é que eu te chamo, mas eu sinto a sua força, né? Ela me sustentou, eu me reconectei muito com o feminino, com a maternidade, é inegável, né? A mulher que já gerou, sabe disso, é uma força que vem, você não precisa nem dar nome. E aí me sustentou na minha gestação e tudo mais. Eu não aguento mais. É uma realidade que eu não quero mais para minha vida. Eu não aguento mais. Eu não tenho nenhuma vontade de manter a realidade que eu criei, que eu sustentei até agora, e eu não sei como sair dela. Foi, assim, uma entrega mesmo, sabe? Então, eu tô entregando e me ajuda a olhar minhas habilidades, a encontrar minhas habilidades, a me reconectar com a amorosidade com que eu vim servir nesse mundo e entender, né, de forma prazerosa que eu possa maternar, que eu possa ter minha filha do meu lado. Eu não parei para ficar longe, né? Eu não quero ficar longe da minha filha. Né? Não significa que a gente está colado 100%, mas eu quero participar dela crescendo. Eu quero, na hora que ela chorar, poder acolher. E foi um reto de mulher para mulher mesmo, dessa uma energia feminina muito potente, assim. E aí, que eu entreguei, é como se tivesse desbloqueado todos os meus chakras, que eu nem sabia que chamavam chakras na época, mas era como se tivesse desbloqueado e aberto um super canal potencializador, assim. E eu fechei o olho, eu senti como se tivesse um vento, sabe? Não era um vento real, era um vento em outro espaço-tempo, em outra dimensão, né? Em outro plano, não sei explicar direito, mas como se fosse um vento assim, ó. E bem bem-vinda de volta. Aquilo, eu só chorava. Aí eu me entreguei a chorar e chorei, eu soluçando assim. E me veio depois a visão dessa mulher. É como se fosse uma entidade mesmo, uma anciã em meio ao tronco de uma árvore verde, cheio de lobo. Assim, é a visão que eu tive, né, de olhos fechados. Eu acessei essa visão, que às vezes a gente fala, muitas pessoas me perguntam, mas você viu mesmo, tipo, de olho aberto? Eu vi com os meus sentidos integrados, assim, eu percebi essa forma. Então, quando eu percebi essa forma, assim, logo veio uma outra, que era um cabelo da noite, assim, nunca tinha fim, sabe? Representava a noite. E uma meia lua, assim, da lua crescente. Essa anciã ficou embaixo, e essa mulher jovem, assim, era uma mulher, não era, né, uma donzela, mas já era uma mulher, com essa representação da lua em cima. Uhum. E logo me mostrou um projetão, assim, como que eu ia me conectar, como eu ia sanar as minhas dores, como eu ia me reconectar com os dons que eu tinha adormecido ao longo da minha vida, que era o desenho, a criatividade, o fazer, né, o criar, esse poder da criação que você trouxe aí do sacro, né, eu tinha abri mão dele, assim, e tinha muito a ver, tem muito a ver, é a gente, né, o feminino é isso, é poder de criação. Então, eu tinha reprimido esse poder, então me mostrou um caminho, e a mama era uma oportunidade
né? Eu poderia não querer, mas era uma oportunidade de unir tudo isso, né? De resgatar técnicas aí ancestrais, de reaprender a desenhar, coisa que eu tinha vergonha, sempre fiz e tinha vergonha, próprio costurar. Então veio de um processo de cura mesmo profundo. E tirar a mama do papel, tirar a mama do plano das ideias, também foi um big processo, mas eu contei com mulheres maravilhosas, assim. Eu nunca precisei fazer esforço para me conectar com mulheres dentro da mama quanto às necessidades da mama. Essas mulheres sempre se apresentam e são mulheres tão inexplicáveis, sabe? Não só de competentes no que fazem profissionalmente, mas de quanto pessoas mesmo, assim, tão alinhadas à proposta. E assim tem sido com a mama, né? Então, foi acontecendo, essas mulheres foram me sustentando, me curando, me apresentando forças, me mostrando as minhas forças através delas, e o sagrado feminino se fez rotina na minha vida a partir da mama, né? Onde eu comecei a projetar em várias outras áreas e aproveitei para ir profundamente nisso quanto estudo, dentro da linha terapêutica também hoje, e sou muito honrada por ter tido essa conexão com o Plantar a Luz, sabe? E a mama ter nascido disso, né? Essa é uma história que eu ainda não contei, é a primeira vez que eu estou contando sobre ela, né? Mas é muito especial, me emociona muito toda vez que eu lembro dela, assim. Quanto às perguntas, a Sueli perguntou, incrível, né? Eu me emociono muito quando eu lembro, assim, sabe? Porque, poxa, foi um presente da deusa, né? Foi um presente, veio pronto, sabe? É como se eu tivesse, na hora, falei, poxa, mas como que eu vou ligar tudo isso? Aí vinha sempre a voz assim, isso já tá ligado, sabe? Como você não tem, já tá ligado, vai vir. Você só vai vir. A única coisa que às vezes eu sinto assim, que a única coisa que a gente precisa fazer é sair do caminho, né? Pro projeto se dar forma na nossa frente, ele se forma na nossa frente. Quando a gente entrega, né? Foi o que você fez. Eu entreguei. E assim eu continuei a praticar com todo e qualquer projeto. Hoje, qualquer projeto que vem, né? De vida profissional, eu tento não, né? Eu me entrego nessa verdade, praticando essa verdade que é importante, né? A Sueli perguntou, mais sobre quem está na menopausa. Como faz para honrar? A menopausa é um período maravilhoso, né, para a gente poder se conectar com o nosso feminino, porque elas falam, as abuelas lá no Peru, elas falam que quando a mulher está na menopausa, ela sai, a energia criativa dela, ela sai aqui do segundo chakra e viaja até o terceiro olho, que é o chakra da sabedoria, né? Então, a mulher na menopausa, ela é uma sábia, ela é uma anciã sábia. Ela é uma sacerdotisa que já passou por todos os períodos de experiência e que pode compartilhar essa força com outras mulheres, sabe? Então, não necessariamente você precisa pegar no seu sangue e doar ele para a terra para viver isso na sua vida. Só reconhecer a sabedoria que já reside dentro do seu ser, que você carrega no seu DNA, informações valiosíssimas, sabe? Para todas as mulheres do mundo, principalmente para você mesmo, que é a mulher da sua vida. Você é a mulher da sua vida, né? Então, não se apegue ao plantar a lua, mas reconheça que você subiu um degrauzinho aí na escala de consciência. Maravilhosa. E tem outra pergunta, Leti Marques. Minha lunação sempre vem com a lua minguante, né? E ela não achou material que diz respeito a isso, se existe algum aspecto negativo. Nunca existe aspectos negativos relacionados à sua lua. Muitas pessoas criaram esse conceito de que a menstruação tem que vir na lua nova e a ovulação tem que vir na lua cheia. Então, a pré-menstruação tem que ser na minguante e a pré-ovulação tem que ser na lua crescente. Não precisa ser assim. Eu mesma falei, eu menstruo na lua cheia. A minha lunação é na lua cheia atualmente. Mas sempre depende muito das fases que eu tô vivendo na minha vida. Tipo, eu tô numa fase muito criativa,
de olhar muito para quem eu sou, de estar no meu centro e reconhecer isso. E a lua cheia, ela é muita luz, ela ilumina as sombras, né? E eu estou no momento disso, de reconhecer minhas sombras e unir a dualidade dentro de mim para expandir a minha luz. E a lua cheia, ela me ensina isso. Se você menstrua, a sua lunação é na lua minguante, observa a energia da lua minguante. A lua minguante, ela está minguando, né? Está ficando escuro no céu. Ela está se recolhendo. É um período onde a gente está... onde a gente não, mas a natureza está deixando para trás aquilo que não serve. Sabe? Separando o joio do trigo, porque logo vai vir a lua nova e o ciclo vai se renovar. Então, a lua minguante tem essa energia e você está vivendo a sua lunação nesse lugar. Então, a sua lunação, ela te convida a descansar, a estar em você e a olhar para o que a natureza tem para te ensinar. Então, é o momento de você olhar para a lua e ter ela como mestra, como professora. Não importa qual lua, na verdade, né? Eu dei o exemplo da minguante porque é o que você está passando nesse momento. Espero que faça sentido. Isso é muito especial mesmo. Realmente, os materiais didáticos, pelo menos, as literaturas dividem, né, entre a lua branca e a lua negra. E é muito, muito independente, né? Muito pessoal. Eu vivo várias, nunca é padrão. Já vivi sincronização, já vivi o oposto. Uma complementariedade, assim, também das forças, mas foi um fator de observação. Uma dica, né, que também não é regra, mas não precisa nem fazer. Quem gosta de fazer o diário da lua, né, assim como a mandala lunar, são ferramentas de autoconhecimento muito potentes, poderosas. Para observar o seu comportamento com cada lua e como que você está dentro e fora, né? Para entender você, né, como você se conecta com essa força externa e interna e as duas juntas potencializando. Mas eu nunca nem anotei assim, sabe? Eu já tive várias mandalas, começava a colorir, não terminava, mas passei a observar, trazer consciência mesmo. E hoje eu sei exatamente assim o que me traz de sentimentos. Eu não preciso nem saber que lua está no céu, porque eu já percebi como eu fico, né? E já sei as alterações no meu corpo, assim. Isso é muito, muito prazeroso de fazer, porque você tira aquele complexo e aquelas crenças que trouxeram, né, da loucura da mulher, da histeria da mulher, como se você ter vários comportamentos, isso é ruim, né? Você não padronizar em um arquétipo só, né? Se colocar em uma única caixa, em um único rótulo, como se isso fosse ruim. Então, uma das primeiras coisas que me trouxe foi essa aceitação da minha pluralidade, das minhas multifaces, e como usar isso a meu favor mesmo em tudo. Né? A hora de descansar, a hora de escrever, a hora de dançar, quando eu fui me redescobrindo sexualmente em cada fase. Então, é muito pessoal mesmo, né? É uma ferramenta de autoconhecimento, né? De dentro mesmo. E é um reconhecimento de que nós somos várias, né, Flor? Isso foi muito rico para mim, assim. Hoje eu brinco quando me chamam de louca, porque depois que eu entendi o que é ser louca nessa visão, né, patriarcal, e quando eu falo patriarcal eu não nos tiro, né, eu falo de uma cultura, não estou tirando a mulher dessa cultura, mas depois que eu entendi o sentido de loucura dentro desse contexto, eu agradeço quando alguém me chama de louca, assim, eu brinco. Isso me doía muito antes, sabe? Então foi uma dor que foi ressignificada. Alguém tem mais alguma pergunta para trazer, para compartilhar? Eu acho que seria legal a gente falar do passo a passo, né? Que perguntaram aqui também sobre como plantar a lua. Não vi. Aqui. Terra tá alinhada. Sim, seria ótimo. Por favor. É que muitas pessoas têm dúvidas, tipo, planta a lua como, onde, eu moro em apartamento, como que faz, né? São as dúvidas práticas, assim. Então, a primeira coisa que a gente faz é coletar o nosso sangue.
Então, tem duas possibilidades de você coletar o seu sangue. Primeiro é com coletor menstrual, com copinho, o qual eu, particularmente, não consigo me identificar, porque eu acho que eu fico incomodada com o corpo estranho dentro do meu canal. E aí eu não consegui me acostumar com um copinho, com coletor menstrual. Então, eu uso o o absorvente de pano. Então, com o coletor menstrual, você só vai pegar o seu sangue e misturar na água e doar para a terra. Então, pode doar para o vasinho do seu apartamento, para a horta, para qualquer terra que você vê na sua frente, fica à vontade para doar, tá bom? E com o absorvente de pano, eu tenho uma cumbuquinha que eu deixo no meu banheiro, e aí, quando eu descarto, quando eu uso absorvente de pano, eu coloco ele dentro da cumbuca com água. E aí eu vou espremendo ele, vai saindo a água com o sangue ali. Entre em contato com o seu sangue, gente. É a melhor coisa que existe. Pega mesmo, sabe? E aí, aquela água, eu vou plantar ela na terra. E quando você vai plantar a sua água na terra, você pode ter uma intenção de gratidão, de agradecer à terra por ela sustentar a nossa vida, por ela nos dar tanta abundância, sabe? Se entregar mesmo. E simplesmente se conectar com você e viver aquela experiência. Às vezes, tipo, quando a gente... Aqui eu moro com a Olivia agora, né? E nossa lua tá igualada. A gente tem a lua no mesmo tempo, né? Então, a última vez a gente fez um ritual juntas e foi lindo pra gente poder plantar a nossa lua. Então, se você tem amiga, se você tem um companheiro para ele ser o guardião da sua lua, quiser compartilhar esse momento com ele, é muito mágico, é muito especial. E aí, seja criativa na forma como você vai ritualizar e sacralizar essa experiência, né, Flor? Tem algumas outras perguntas aqui que são interessantes, né? Se planta diariamente, se espera juntar? Então. Aproveitando o tema. Vai da sua escolha, na verdade. Eu vario. Tem vezes que eu junto a água com o sangue uns 2 ou até 3 dias, deixo fechadinho no recipiente. Ou então eu deixo ali e planto no mesmo dia. Outra coisa que você trouxe que é interessante, essa questão de você morar junto com a Oli, né? Pensa, gente, essas duas bruxas junto, pelo amor. Só amor, né? Pensa os rituais. Aí, isso é natural, né? Quando a gente se junta com outras mulheres, né? Convive com muita proximidade, como debaixo do mesmo teto, energeticamente os ciclos se sintonizam, né? Isso me traz de forma intuitiva também, sem qualquer fundamentação, mas de sentir, né? O quanto essa força, essa energia é inata, né? É potente, é nossa. Né? Foi muito engraçado, porque a minha lua atrasou da última vez. E aí eu falei, nossa, amiga, minha lua tá atrasada. Nossa, e eu sentindo tudo. Sabe aquele corpo que quer menstruar, mas não menstrua? Eu tava desse jeito. E aí a Olivia falava assim, amiga, você vai menstruar, a sua lua tá esperando pra vir junto com a minha. Na lua cheia. Eu falei, não é possível, não é possível. E atrasou. Meu ciclo é de entre 24 e 28 dias. Eu tenho um ciclo bem curto. E veio com 34 dias, mas veio no mesmo dia do que a lua da Olivia. Tipo assim. E a Oli segue estragando as surpresas, né? Com as leituras intuitivas. Eu falei, não é possível, gente. O negócio era real. Aconteceu. Bom, vou acelerar aqui com as perguntinhas para a gente finalizar. Exatamente. Segue estragando surpresinhas. Fala aqui sobre a relação com a endometriose. Acho que a Maê já respondeu um pouco sobre isso. Eu vou complementar com uma outra pergunta que veio aqui, né? Como que faz? Provavelmente você utiliza anticoncepcional, né? Ou algum mecanismo para suspender a menstruação. Imagino. Por isso que a gente fala, gente, que não necessariamente você não é obrigada a plantar a lua. Porque dentro de um cenário de endometriose, de dor, né? Ainda
não sarado, não curado, independente da origem dessa doença, você vai priorizar um ritual por ser um ritual? Né? Não, tem que caber dentro da sua verdade, daquele momento, do seu processo de cura. Né? Tem que fazer sentido para você e para sair do padrão de sofrimento. Não é para trazer mais um fator somatizador de sofrimento e mais uma questão que vem do externo, né? Porque o outro faz, eu vou fazer. Tem que ser uma coisa muito, muito interna mesmo, para fazer sentido. Você pode, como a Mae trouxe, só de se reconectar com essa potência, de observar, né, de se observar, de se reconectar com a lua do céu lá fora. Eu cheguei lá fora, falei, uau, tipo, nossa, veio, sabe? Vem a força da lua crescente mesmo, você é capaz de sentir em todas as células do seu corpo. Só de você voltar o olhar para isso, você já está, né, nesse resgate de forma profunda. Outra pergunta associada a isso, né, além de plantar a lua, quais práticas podemos fazer para curar e resgatar a conexão? Eu vou falar um pouquinho de mim, vou abrir para a Mae. Eu trouxe muito o cantar, eu estou numa fase que eu eu tenho voz de taquara rachada, mas eu estou colocando tudo para fora, através do canto, sabe, da dança, a minha relação com o próprio gozar mesmo, a minha relação nessa questão dos círculos, você se reunir com mulheres de forma prazerosa, começar uma prática de entender, né, o que me dói quando eu olho para outra, né, me fez ressignificar muitos padrões de inveja, de competição, de entender as minhas dores, né, e até me movimentar a partir da outra mulher e dessas sombras como eu a olhava e me perceber também. Então, tudo isso são fatores do sagrado feminino que te fazem te reconectar com a sua verdade, te fazem te reconectar com essa potência matrilinear, né, com a deusa, com esse resgate ancestral. Não necessariamente só plantar a lua, né? O fator de observar, pegar seu sangue e jogar lá na terra só também, até onde isso está sendo ressignificado, né, dentro de um padrão de nível de consciência, né? Então, essas são as práticas que eu adotei, além do devolver o meu sangue para a terra. Quer trazer um pouquinho, mais o que você faz? Cantar é uma coisa muito real, né? Porque, inclusive, a nossa boca está diretamente conectada com a nossa vagina. E não à toa nós somos caladas também, né? Não só a nossa sexualidade foi tolhida, mas a nossa expressão também foi tolhida através da voz, né? As mulheres perderam a voz ao longo dos séculos. E isso agora pode ser diferente. O cantar, gente, todo mundo canta, não é quem tem voz feia, voz bonita, não importa. Eu não importo como que é a minha voz. Eu cato meu tambor e eu vou cantar. Sabe? Isso equaliza tudo que está dentro de mim. É muito maravilhoso. Então, o cantar, o mantrar, o expressar, às vezes até o gritar, o gemer, tudo isso, abrir a garganta, muito importante para a mulher, muito mesmo. E é engraçado que eu vejo muito o meu encontro com o feminino nesses rituais que eu realizo quase que diariamente, mas também no silêncio, nas minhas meditações diárias. Então, quando eu medito, muitas vezes, enquanto eu estou meditando, a minha mão automaticamente vai para o meu útero. Porque é uma forma de eu estar ali comigo mesma, sabe? É como se eu estivesse me pegando no colo, os meus momentos de meditação. E é o que me faz bem, é o que eu amo fazer. Então, eu acho que também cabe esse conselho, né? De que, o que você ama fazer? O que te faz bem? Para você se nutrir disso. A questão do DIU, alguém trouxe a questão do DIU. Eu tive experiência com o DIU logo depois que eu pari, né? Então foi a primeira, eu não queria voltar com anticoncepcional, como eu contei, eu já tinha tirado da minha rotina, e houve uma cobrança, porque minha gravidez não foi planejada, do meu parceiro, né? Então eu ainda
vivia nesse ciclo que a culpa era toda minha e responsabilidade também. Então, dentre das opções, eu quis colocar o DIU de cobre. Meu corpo rejeitou em uma semana, rejeitou mesmo, com febre altíssima, e eu estava amamentando, então eu fiquei apavorada, porque eu não queria tomar antibióticos, né? Então, eu decidi tirar, e depois disso eu não quis colocar mais. Mas foi uma reação minha, do meu corpo, quanto ao DIU. Né? Tem mulheres que usam, e até, não só o de cobre, mas que é ativo por hormônios, né? Que vai liberando os hormônios e tudo mais, e não tem problemas, né? A questão é essa, tá trazendo bem-estar? Né? Você tá bem com isso? Então, eu acho que sempre é esse critério mesmo, esse padrão de saber o que é bom para você. E eu sinto que todas as formas que a gente coloca, que a gente usa, todas as formas externas que a gente usa para controlar os nossos ciclos internos, de alguma maneira a gente está fugindo da gente mesma. É meio que abafando uma maneira da gente conhecer, porque o melhor anticoncepcional que existe é a gente conhecer o nosso próprio corpo, conhecer o nosso próprio ciclo, entender o que está acontecendo com a gente. Então, às vezes, e aí a gente deixa de criar uma confiança na nossa intuição e na nossa maneira de entendimento do nosso corpo para confiar num remédio, um anticoncepcional ou um DIU que está ali, que vem um mecanismo externo para controlar uma coisa que é você que tem que se empoderar, sabe? Então, eu tenho uma visão, tipo, se você puder não usar nada e se conhecer, faça isso, se dedique a isso, porque você nunca vai se arrepender. Eu tenho muitas amigas que realmente, né, debatem isso e falam, mas como assim? Como assim? Então, a tabelinha é furada, né? Falam muito da tabelinha que é o popular, né? Só que, gente, é diferente. Tabelinha é um dos fatores de observação, né? E dentro desse nome. Mas é um dos fatores de observação. O conhecer o seu ciclo vai muito além disso. Porque quando você volta a se reconectar sem esses agentes externos, né? Você realmente sente o dia que você está ovulando. Você sente o período que você está ovulando. Né? Você não precisa nem olhar, não precisa nem de aplicativo. Pode usar? Sim. Pode, né? Se quiser se sentir, mas você sente. Sua temperatura muda. Então, é diferente, não é só a tabelinha. Né? Eu gosto de explicar muito para elas sobre isso. É uma nova experiência, é uma nova percepção de ser mesmo. Assim. É revolucionário. Se conhecer o seu corpo, conhecer os seus ciclos, é revolucionário. Porque todo fator é terapêutico. Toda ação que você vai ter dentro desse processo é terapêutico, é curador, né? Porque você está indo, como a Maia trouxe, em resgate de si mesmo. Está voltando para si mesmo. A gente já está com 5 minutinhos para encerrar. A gente não vai conseguir. Quem tem síndrome? Síndrome de quê, Flor? Thaís perguntou. E quem tem síndrome do ovário policístico, será? Eu vi alguém perguntando da síndrome do ovário policístico, e eu tenho uma professora que fala que o ovário policístico, ele geralmente vem em mulheres que têm a energia masculina muito forte, tipo assim, que tem aqueles tipos de crença de que tudo tem que ser difícil para valer a pena, de que eu tenho que trabalhar duro para conseguir, de que, sabe, eu tenho que... É uma força de controle muito grande, rigidez muito grande na vida, e às vezes se pune porque é perfeccionista, em vários níveis. Então, ela fala que a síndrome do ovário policístico tá conectado com isso. E aí, mais do que nunca, né? A gente precisa trazer a energia feminina aí para poder equilibrar. Um assunto muito importante também que trouxeram, que é recorrente, é a cólica, Maí. Eu percebi que dentro desse processo minhas cólicas diminuíram. Diminuíram muito mesmo, significativamente. A não ser quando realmente eu ainda entro no fluxo que eu, né, precisaria descansar e não respeito. Isso é uma observação pessoal. Quando eu não respeito essa necessidade do descanso, né, da pausa, as cólicas vêm com força, aparecem, mas eu já passei ciclos sem ter cólicas. Eu já sofri muito com cólicas antes também.
Se quiser falar um pouquinho. Eu sofri com cólica muito poucas vezes na minha vida. Tipo, se eu tive cólica 3 vezes, foi muito. Mas é o útero se pressionando, é uma pressão interna do útero, né? Como se ele estivesse enrijecendo para sair o sangue. E geralmente a cólica vem acompanhada de um sangue mais coagulado, né? Que está conectado com traumas. Então, é como se você estivesse eliminando a dor mesmo. E tem a ver com a sua linhagem feminina. Então, olha para a sua linhagem feminina, para a história da sua mãe, das suas avós. Eu acho que está muito conectado também, sabe? Amores, eu queria ficar aqui até amanhã conversando nesse papo, que tá uma delícia, mulher de pura sabedoria. Quero agradecer a presença de todo mundo, mas a gente tem 2 minutinhos, talvez caia enquanto eu tô falando, mas eu não quero encerrar sem agradecer, Maê, pela essa disponibilidade, por compartilhar com tanta amorosidade mesmo, assim, né? Grata, E a cada uma que teve aqui, a cada um que teve aqui, eu desejo mesmo essa reconexão que transformou minha vida, vem transformando todo dia. Sou muito honrada, muito grata mesmo a todos vocês, tá bom?